antítese. É uma ideia contrária. É uma figura de linguagem que expressa uma ideia contrária, né? Uma antitese. Você tem uma tese, você contradiz essa tese, então a gente tem uma antítese. A Bíblia nos mostra que o segredo para que a gente seja perseverante, persistente e não desista é diferente da visão humana. Por quê? A visão humana diz: acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na sua força interior. E a Bíblia vem para a gente e diz: meu filho, deixa eu te contar, o negócio não é você, né? Nós sabemos que se nós nos colocarmos no centro das coisas, não vai funcionar. Quer ver? Vou dar um exemplo básico, que eu estava pensando nele esses dias. Se nós temos o hábito, lá no finalzinho de dezembro, de fazer alguns planos para o ano novo, esse ano eu vou fazer isso, eu vou mudar minha vida, eu vou. Aquilo ali não dura 2 semanas, não é verdade? Não dura um mês, lá para fevereiro você já nem lembra o que você prometeu em dezembro. Então, meus irmãos, o segredo não está no eu. A Bíblia nos ensina o contrário do que o mundo nos ensina. Não está. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 40, de 29 a 31. Aí vem mais uma antítese. Primeira antítese, o segredo para perseverar, continuar e persistir, não está em mim. E a Bíblia vai nos apresentar uma outra coisa que parece impossível, mas na visão de Deus é assim que acontece. Isaías 40, de 29 a 31. Por favor, Isaías 40, de 29 a 31. Essa passagem diz assim: o Senhor, faz forte ao cansado. Então sou eu mesmo me faço forte? Não. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está alinhado com a nossa primeira visão, nossa primeira antítese aqui, né? A segunda é o seguinte, está no próximo versículo. Quem é jovem? Nós que já não somos, que somos um pouco menos jovens, já fomos mais jovens, né, Marisa? Sabemos que o nosso vigor e o nosso ânimo é muito maior na juventude e que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais quietinho, digamos assim. Aí você pensa assim, qual é a visão humana das coisas? O jovem é animado e o velho é desanimado, cansado e prostrado. Mas o que a Bíblia diz no próximo versículo? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a visão bíblica que a gente tem para não desanimar. Primeiro, não colocar o foco na gente. Segundo, pensar que quando estamos desanimados, sendo jovens ou não, a figura aqui foi dos jovens, mesmo que sejamos mais velhos, mesmo que estejamos cansados, o Senhor é capaz de renovar as nossas forças. É o Senhor que nos põe de pé, é o Senhor que nos faz perseverar. Sobre essa visão de jovens e velhos, eu gostaria de apenas comentar com vocês essa última passagem aqui, porque a gente sempre pensa nas experiências que a gente vive, né? Para poder compartilhar com os irmãos e vocês também se lembrarem das suas experiências. Daqui uns dias, a nossa igreja faz aniversário e nós estamos programando algo especial para daqui uns meses, para vocês conhecerem um pouco mais a história da formação dessa igreja aqui. A senhorinha que orou por essa igreja, para que essa igreja existisse, foi a minha avó, Maria Letícia, e o pedido dela é que os filhos dela tivessem um lugar para vir, assim como esses estão aqui hoje, né? E ela, quando foi velha, e essa passagem diz isso, né? Que na velhice darão os filhos de Deus, ainda darão frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. Ela ficou internada no hospital, e ela já não tinha muita coisa. Ela tinha 100 anos nessa época, ela morreu com 102.
internada no hospital em Belo Horizonte, às vezes esquecia de quem que a gente era, de onde que ela estava e tal. Mas ela arrumava, gente, uma cantoria e cantava maravilhoso e sublime para mim, a paz do céu enchia o meu coração. Mas assim, ela cantava muito alto. Quem conhece ela, que ela era franzina, pequenininha, falava assim, de onde vem essa voz que essa mulher está soltando aqui? Acontece que ela estava na enfermaria. E na enfermaria a gente não fica sozinho, né? Às vezes tem só aquela cortininha que separa uma pessoa da outra. E minha avó passava a madrugada inteira cantando e não deixava ninguém dormir. Aí no outro dia tinha uma mulher do lado dela que me chamou, eu estava lá de plantão com ela, falou assim, ela é sua avó, ela é crente, né? Eu falei, eu também sou, e você sabe o quê? Ver sua avó cantando desse jeito aí, a plenos pulmões nessa idade, encheu meu coração de esperança. Eu falei, glória a Deus, né? Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Nós temos aqui pessoas muito jovens, pessoas menos jovens. E qual que é o segredo para a gente perseverar, persistir e continuar? Sempre, irmãos, é ter a nossa vida aos pés do Senhor. Ter a nossa vida fora do nosso eu, ter a nossa vida entregue ao Senhor. E aí, quando a gente chegar na velhice, se Deus nos permitir, né, chegar lá, nós seremos cheios de seiva e de verdor. E nós vamos testemunhar que o Senhor é reto, como diz a palavra. Que Deus nos dê essa graça. Mas essa persistência é domingo a domingo, é semana a semana, ano a ano. Que Deus nos dê essa graça de persistir, para que nós também testemunhemos da palavra do Senhor para as outras pessoas. Afinal de contas, essa é a nossa missão, não é? Pregar o Evangelho com palavras, com atitudes, com ações, para que o Evangelho seja disseminado. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje perseverando. Nós possamos continuar ano após ano e domingo após domingo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Irmãos, bom dia. Que bom que nós estamos juntos novamente, né? Encontrando novamente. Só uma curiosidade, Letícia. Quando no século XIX eles foram depois do século XVI, mas especialmente no século XIX, eles foram fazer um estudo da Bíblia chamado autocrítica. E aí a autocrítica via os manuscritos que tinham, e para saber se um manuscrito era fiel mesmo, era o que tinha mais, o que estava mais degradado, mais gasto. Né? Se tivesse um novinho preservado, eles falavam assim, isso aqui não é garantia de que é original não. Né? Então podia ser datado da época. Por quê? Porque aquilo que é digno, que é fiel, era o que o povo usava. Então se usava, dava mais gasto, né? É como livro, né? Sim, livro bom. E a própria Bíblia também. E a Bíblia. Irmãos, nós vamos dar alguns avisos e depois vamos orar. Domingo que vem, no horário da escola dominical, nós teremos a nossa assembleia ordinária, né? Essa assembleia deve participar, todo membro da igreja deve participar, e é quando nós estaremos ouvindo os relatórios, né? Recebendo os relatórios das sociedades internas, dos ministérios, né? Que trabalharam durante o ano passado. E aí nesse momento eles darão o relatório. E também vamos tomar ciência também do relatório da igreja, financeiro da igreja, e o orçamento para esse ano agora. Então será no próximo domingo, no horário da escola dominical. Então nós convidamos todos para estarem aqui, tá? Nós vamos estar lá em cima, né? Participando lá em cima, tá bom? Próximo domingo. Domingo passado, antes no momento do culto, eu falei um pedacinho lá no culto sobre as bênçãos de Deus e a igreja. O que é a igreja, né? Então, nós temos duas maneiras de olhar as bênçãos de Deus na nossa vida. A teologia define da seguinte forma: diz que nós temos bênçãos que são bênçãos comuns, né, que elas são distribuídas a todos. Então, faz parte da providência e do cuidado de Deus, né, como sustento, proteção, livramento. Todas essas bênçãos,
elas são individuais e elas são da graça comum de Deus. Então, Deus dá tanto para o crente como para o não crente, né? E elas não são respostas de oração, elas são causas naturais de Deus para nós. Então, Jesus falou que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, né? Não é porque uma pessoa é boa, ele vai receber mais sol do que o que é ruim, né? Então, porque isso faz parte da bondade e da graça de Deus, que é comum a todos. Mas a Bíblia fala também, irmãos, de uma graça especial, e essa graça especial, ela é só sobre os crentes, e ela é pelo nosso envolvimento no corpo de Cristo. Então, se nós estamos engajados no corpo, inseridos no corpo, mantendo a nossa comunhão no corpo de Cristo, essas bênçãos espirituais, elas nos alcançam. Então, elas vêm como respostas de oração, como paz no coração, como sustento, como entendimento, discernimento espiritual. Então, são bênçãos especiais que só vêm quando nós estamos reunidos, ou seja, quando nós estamos participando da comunhão da igreja. Então, quando a gente vem para a escola dominical, para o culto, é um momento em que Deus vai derramar essas bênçãos na nossa vida. São as bênçãos especiais, que também nós chamamos de bênçãos espirituais, e muitas delas são respostas das nossas orações. Então, por isso, quando a gente tem a oportunidade de reunir, irmãos, a gente não deve desprezar a oportunidade de reunir, porque às vezes assim, a gente está cansado, trabalhou a semana toda, né? Aí fala assim, domingo eu vou dormir até mais tarde, né? Então está deixando de receber a bênção, né? Tanto da comunhão, como também das bênçãos que são derramadas na comunhão, né? Salmo 133 fala assim que ali, quando a gente está reunido, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, tá? Então, guardar isso em seu coração. Vamos passar para os pedidos de oração. Vamos começar aqui. Luciano? Família da Tânia lá. Saúde, conversão da irmã, continua orando pela Vanessa, continua orando também pela Tita, pelos enfermos, Marcos e a tia dela da saúde. Betinha? Família. Isso. Filho sempre? Tem alguém? Letícia? Humberto e a mãe dele. Domingo, a família, O João. Família. Sejamos família. Isso. Tá? Tereza? ela começa a fazer a família, com várias pessoas da família também não são registradas. Família. Isso. Lá atrás você? Família. Família. Não é Letícia? Filhos. Isso. Tá. E nós estamos lembrando também nas nossas orações de orar por Ivone? Cristiano. Orar por Dona Santa, né, que está internada, por Maísa de Mike, né, de Mike não, de Times, nós estamos orando por ele, por ela. Também nós estamos orando pela Tita. Quem mais? Dona Santa falamos. E pelos idosos, né, da nossa igreja, né? Lembrar deles. Dona Lina, seu Eliseu. Uma moça está de frente, tem mal, acho que já é, Tá. Tá bom. Vamos orar então. Depois da oração nós vamos separar para o estudo, tá? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de viver mais um dia e de poder, Senhor, nesse dia estar na tua presença aqui, Senhor, com os irmãos em comunhão, para adorar o nome do Senhor, te exaltar, Senhor, e poder, ó Deus, reconhecer as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, uma graça especial sobre cada um deles, Pai, abençoando também, Senhor, os que estão enfermos e necessitando, ó Deus, de um mover especial da tua mão, que o Senhor possa, Senhor, alcançá-los agora, nessa manhã, Senhor, trazendo cura, restauração, Senhor, transformando, ó Pai, a enfermidade em saúde, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor usa médico, usa o remédio, Senhor, e o Senhor é poderoso, Pai, para fazer mais do que nós pedimos. Então, colocamos, ó Deus, isso diante do altar do Senhor,
e pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua bondade. Também agora, Pai, quando nós vamos estudar a Tua palavra, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra alcance, Senhor, a nossa vida e produza em nós, Senhor, crescimento, maturidade, Pai, e experiências também com o Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos separar para o estudo da lição, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 14 até o versículo 18. E os irmãos lembram do parágrafo anterior e nós vamos referir a ele daqui a pouquinho. Então, Romanos, capítulo 9, a partir do verso 14. Amém? O texto diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos falando do capítulo 9, e a grande questão no capítulo 9 está o fato da rejeição de Israel, né? Então, o que aconteceu foi que Israel teve a presença do Messias, Israel teve a oportunidade de conhecer Jesus, ver os sinais que Jesus realizou, ouvir a palavra por meio de Jesus, mas Israel rejeitou Jesus, lembra? No dia que Pilatos apresentou Jesus diante do povo, não só os anciãos, mas todo o povo que estava reunido ali, presenciando o fato, disseram claramente diante de Pilatos que era para que ele fosse crucificado, e ainda disseram que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo, Ele colocou justo como entre aspas, A ideia de Israel é o seguinte: nós não temos nada a ver com ele, ele não pertence a nós, ele não é o Messias, ele não é a pessoa que nós estamos aguardando, então nós não o queremos no nosso meio. E aí, irmãos, a partir desse momento, o Evangelho começou a crescer em Jerusalém sobre aqueles a quem Deus havia escolhido e chamado. Então nós vimos um grupo grande de pessoas no dia de Pentecostes que se converteram, Então quase 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes. Logo depois, com o sermão de Pedro, converteram mais 2.000 pessoas, e o número dos apóstolos e discípulos em Jerusalém subiu para mais de 5.000 pessoas, dos discípulos. E aí veio uma perseguição, e essa perseguição tirou de Jerusalém todos os crentes de Jerusalém. Apenas ficaram os apóstolos em Jerusalém, e o líder dos apóstolos em Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus, segundo a carne, filho de Maria e de José. Ele ficou sendo o líder de Jerusalém e da igreja de Jerusalém. E a igreja ficou um grupo pequenininho, porque os outros se espalharam. E aí era o objetivo de Deus mesmo que se espalhassem. E dentre esses que estavam em Jerusalém, eles acabaram partindo para pregação para os judeus. Então, a visão que eles tinham era que Deus ia salvar a nação de Israel, e por isso, então, movidos
pelos apóstolos e por Tiago, eles concentraram a pregação do Evangelho nas sinagogas, aonde havia judeus, para conversão. Mas Deus chama então, lá no capítulo 9 de Atos, chama Paulo, e Paulo vem com o objetivo e com a missão de pregar o Evangelho aos gentios, né? E aí então houve uma interrupção do Evangelho entre os judeus, e Paulo disse numa das cidades, se não me engano foi em Antioquia, Paulo virou e disse assim: olha, visto que vós rejeitastes o Evangelho, então agora nós iremos para os gentios. E aí então a igreja passou a crescer entre os gentios. Quando Paulo então fala aqui no capítulo 9 sobre Israel, então Paulo já tem essa visão de que a igreja entre os judeus ela era pequenininha, mas a igreja entre os gentios era enorme. Então o Evangelho, Paulo fala isso, o Evangelho tinha alcançado todo mundo conhecido, e em várias cidades e também territórios diferentes, né? Já o Evangelho já havia alcançado, e inclusive Roma, para quem Paulo estava escrevendo. Mas na igreja de Roma tinha alguns judeus, e quando Paulo então escreve para a igreja, Paulo imagina que os judeus que estavam lá iriam objetá-lo e questioná-lo quanto a essas palavras que Paulo estava falando, porque Paulo havia dito lá no início do Evangelho de que Deus salvou por meio da fé, os que são descendentes de Abraão, que são os da fé, e não os que eram da lei e nem os que eram da circuncisão. Então Paulo havia dito: olha, não tem direito algum, não tem privilégio nenhum para a salvação aqueles que estão debaixo da lei, que tem a lei, e também não é garantia de salvação aqueles que foram circuncidados. A salvação é unicamente pela fé, pela graça mediante a fé daqueles que estão em Abraão, aqueles que tiveram a mesma fé de Abraão. E aí Paulo então vai descrevendo como que Deus processa a salvação, e chega até no capítulo 9. Então alguém poderia perguntar assim: mas então quer dizer que Deus rejeitou Israel? Aí Paulo diz: olha, com muita tristeza do meu coração, eu digo para vocês que eu gostaria até, se fosse possível, de ser até amaldiçoado para que os da minha linhagem, dos judeus, se convertessem, né? Porque aí Paulo diz: porque deles são as promessas, porque dele veio a palavra, né? Porque deles são os profetas, né? e os apóstolos. E aí ele vira e fala assim: e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é bendito para todo sempre. Aí o judeu poderia dizer assim: tá, então a palavra de Deus falhou, porque Deus disse que ia assentar no trono aquele que era da raiz de Davi, e que não faltaria no trono de Israel um descendente de Davi para ocupar esse trono. E você agora vem falando que Deus desprezou Israel e agora está trazendo outro povo que não é judeu, que não era o povo escolhido de Deus, e você está dizendo que eles agora são salvos e os judeus estão perdidos? O judeu podia perguntar isso para Paulo. Aí Paulo diz assim: olha, as promessas de Deus não falharam, é que vocês entenderam as promessas de Deus de forma errada. E aí ele começa então, a partir do 9, a descrever isso. Ele diz assim: sempre foi assim. Então a primeira coisa que ele diz é que judeu não é aquele que é de nascimento, mas aquele que é da fé. Então ele já de cara ele mostra o seguinte: que Deus não rejeitou Israel porque o judeu a quem Deus fez a promessa, e a promessa de Deus não falhou, a promessa que Deus fez foi para os que são da fé. Pastor, o pincel preto está melhor. Como é que é? O pincel preto está muito mais forte. Então são os da fé. Que fé é essa que ele está falando? A mesma fé que existia em Abraão, certo? Essa mesma fé que existia em Abraão era que do seu descendente Isaac, né, viria um que seria o Cristo. Mais tarde ele vai falar que a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente, não aos seus descendentes.
Então, Deus não fez a promessa para a linhagem natural de Abraão, mas Deus fez a promessa para aquele que era o descendente, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quem era esse? Que era o descendente que Deus fez a promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus, né? Então veja, aí ele mostra claramente isso. Ele diz assim, ó, como que Deus agiu? Ele falou assim, Deus sempre agiu dessa maneira. Então Deus chamou Abraão. Vamos lá. Abraão teve mais uma, né? Abraão teve 3 mulheres. Lembra? Vamos lá. Primeira, Agar. Segunda, Sara, que teve filho, né? E depois uma outra que chamava Quetura, né? Aqui, Abraão teve, não sei se foi 5 ou 6 filhos. Teve vários filhos aqui, certo? Com Sara teve 1 e com Agar teve 1. Então, das 3 mulheres, Deus escolheu Isaac. Então pensa, começou aqui já. Como não era a descendência natural, então a herança não era pela descendência natural, porque se assim fosse, todos esses aqui teriam que estar na linhagem, porque todos eram filhos de Abraão. Então aqui Deus começa o processo seletivo. Como que Deus faz o processo seletivo? Deus escolheu Isaac, porque era através dele que Deus iria mostrar o seu propósito. Aliás, nós vimos também que desde o início, lá no princípio, lembra? Com Eva, esse mesmo princípio foi aplicado. Veja, Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. Abel morreu, nasceu 7. Então, quando ela deu à luz a 7, ela diz assim: Deus me deu outro para ficar no lugar de Abel que Caim matou. Então veja, o processo seletivo de Deus foi aonde? Lá no passado, lá no início. Paulo não se refere a isso, mas nós podemos pensar nisso. Então veio, primeiro, Abel e Caim. Então são dois povos, né? 2 raças estabelecidas. Deus rejeitou Caim e aceitou Abel, escolheu Abel. Abel morreu, Deus deu outro para substituir Abel, e aí a linhagem continua, a linhagem da fé continua, porque diz o texto lá em Gênesis que a partir de Abel, então passaram a adorar a partir de 7 passaram a adorar o Senhor. Então veja, o processo seletivo ele começou lá atrás. Aí aqui, no caso, né, aqui foi Isaac. Aí alguém podia dizer assim, o judeu podia perguntar, falar assim, não, mas para aí, aqui é o nosso pai Abraão, tudo bem, tranquilo, mas aqui são mulheres diferentes. Então ele escolheu o Isaac, porque Isaac era filho de Sara, e Sara era escolhida, então ela que era a legítima esposa de Abraão. Então, por isso, escolheu Isaac. Aí Paulo vai mais para frente. Aí Paulo diz assim: então vem Isaac. E aí Isaac tem quantos filhos, irmãos? Quantos? 2 filhos. Quem são eles? Esaú e Jacó. Quem era a mãe dos 2? Rebeca. Então veja, agora é a mesma mãe. Aqui eram mulheres diferentes. Aqui é o patriarca Isaac, da mesma mãe saiu 2, e aí Deus escolheu Jacó. Aí de Jacó vem a linhagem até chegar a Cristo. Então Paulo está dizendo assim, que Deus sempre agiu dessa maneira. Então Deus não desprezou a nação, é porque Deus tinha dentro da nação de Israel aqueles a quem Deus escolheu.
Então isso faz parte do processo de Deus. Isso não é contra o processo de Deus. Então não está invalidando a promessa, porque a promessa está se cumprindo, só que ela está se cumprindo de forma seletiva. Ela não está se cumprindo na nação toda, ela não está se cumprindo na nação de Israel, mas está se cumprindo no povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Os que são da fé, aquele que é o remanescente, aquele que é escolhido, né? Nós vimos isso lá em Elias, não sei se os irmãos lembram, né? Que Deus falou que conservou em Israel 7.000 daqueles que não dobraram os joelhos a Baal, né? Então Deus sempre teve um remanescente, e veio assim até chegar em Cristo, né? Que é o Salvador, e que é o descendente, que por meio dele a salvação aconteceu. E depois de Cristo, aí ele inverte o processo, porque agora todos nós somos filhos da fé, geramos filhos da fé, que são filhos da fé, que são herdeiros da promessa que foi cumprida em Cristo. É porque, Cláudio, é coisa muito interessante, né? Por que a história se dividiu em Cristo? A gente pensa assim, não, porque o Papa Gregório queria estabelecer um calendário, e aí ele pegou então o dia do nascimento de Cristo para ser o ano 1 de Cristo. Então nós temos o tempo antes de Cristo e temos o tempo depois de Cristo. Não, é porque antes de Cristo a história da salvação, ela vem daqui até Cristo, e depois de Cristo ela vem daqui para Cristo, ela volta, né? Por isso que lá em Apocalipse João vê os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e que vem até onde? Até o Cordeiro, para adorar o Cordeiro, né? Então é o retorno, né? De forma que os dois se juntam no mesmo lugar, na mesma pessoa, que é Jesus. O que eu estava falando é que converge em Cristo, do Velho Testamento até ele, num só, e a partir desse um agora somos todos. E esses aqui faziam parte dessa linhagem. Rafael? Esses 7.000 aí devia dar mais ou menos 5% da nação de Israel, né? da nação. Com certeza, né? Talvez ainda menos, né, Rafael? Mas aqueles não dobraram os joelhos, né? Porque eles eram crentes. Então é isso que na teologia a gente chama de remanescente, é os que permanecem, os que perseveram, Letícia. Aliás, eu estava comentando com ele agora, esse prefixo aí, per, é muito interessante, porque ele é o teor todo na sua totalidade, né? No grau máximo, né? Então, por isso que perdoar é dar no grau máximo, né? Perdoar, né? Então, por isso que é assim, né? Essa perseverança é permanecer firme até o fim, né? Vamos lá. Aí então, Paulo está continuando, mas aí Paulo agora vai explicar como que o processo de eleição se cumpre. E olha que coisa interessante, irmãos. Ele toma então os dois gêmeos, né, que era Jacó e Esaú, e ele faz uma declaração muito forte para o judeu, porque ele está dizendo que essa escolha de Deus, ela não é com base no ser humano e nem com base na previsão de fé, né? Não é porque Deus previu que Jacó ia crer e que Esaú iria abandonar que Deus escolheu, mas ele creu porque Deus escolheu, e o outro não creu porque não foi escolhido. É isso que Paulo vai desenvolver. Então aí é que é o processo. Paulo, olha que coisa interessante, como Paulo trabalha isso. Ele diz assim, nenhum dos dois havia nascido ainda, e lá no ventre da mãe, Deus já disse para ela, lembra? Rebeca estava pedindo a Deus, dizendo, eu não suporto isso, né? Então é melhor que eu morra. Aí Deus disse para ela assim, 2 nações estão dentro de você, né? E você terá 2 filhos, e o mais velho será servo do mais novo. Então Deus escolheu Jacó para ser o herdeiro da promessa, mas Esaú nasceu primeiro, então por direito Esaú seria o herdeiro natural, né? Então era a forma em que a lei estabelecia, né? De que quando a herança fosse dividida, o primogênito tinha direito
na parte maior da herança do que os outros, né? Então ele era a continuidade da família, era o primogênito, ele que daria continuidade, ele que seria o chefe, ele que seria o sacerdote da casa, né, da família, tudo porque estava no primogênito. Mas aqui Deus inverte, e a razão de Deus inverter, Paulo diz assim, que é por sua graça e misericórdia. Então veja, o judeu podia estar dizendo assim, mas isso é injusto pensar dessa forma, porque a lei diz isso, isso e isso, né? Então que o primogênito é que tem direito, e agora você vem dizer que Deus escolheu Jacó ao invés de escolher Esaú, porque Deus, por sua livre graça, fez isso? Não, Deus escolheu Jacó porque Jacó foi bom, e Deus rejeitou Esaú porque Esaú era mau, né? Aí Paulo diz assim, não, vocês estão enganados, porque veja, numa perspectiva humana, a gente pode dizer que Esaú fosse pior do que Jacó, né? Mas tanto um como o outro, se for olhar, né, todos os dois foram maus, todos os dois fizeram coisa errada, porém Deus usou as ações deles para que o processo da eleição se evidenciasse. Então não foi por obras, não foi porque Deus viu que eles seriam, um seria melhor do que o outro, que Deus escolheu. Por quê? Ele diz assim, porque eles não tinham nascido ainda quando foram escolhidos. Então se a escolha tivesse sido posterior ao nascimento, aí tudo bem, podia dizer assim, ó, esse é melhor do que o outro, então eu vou escolher esse. Mas aí ele diz assim, não, o contrário, Deus escolheu o Jacó antes que os dois tivessem nascido e não tivessem feito nenhuma coisa, nem mal e nem bem. A palavra usada aqui para o mal, irmãos, é coisa muito interessante, não é aplicada a obras más, mas a questão interna, é a natureza interna. Então, nenhum dos dois eram maus ou bons, porque internamente todos os dois eram ruins. Internamente, por quê? Porque eles nasceram em pecado, nasceram de Adão, eles foram gerados em Adão. Davi diz assim, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, então a concepção, desde a concepção e não depois do nascimento. Então Paulo está explicando que eles não tinham feito nada ainda e Deus já revelou o processo de eleição. Então diz assim, eu amei Jacó, tu pensa que diz aborreci, mas é assim, odiei Esaú. A gente quer, novamente, né? Lembra que eu falei que a gente quer salvar Deus, né? E a gente não quer que Deus odeie, né? A palavra que está aqui no original é a mesma palavra que diz assim, que aquele que amar mais o seu pai ou sua mãe, ou aquele que não odiar o seu pai ou sua mãe, não é digno de mim. Então, o ódio aqui não é um ódio mau, né? É um ódio no sentido seguinte, que eu não me envolvi com ele. Então a palavra é essa, eu amei Jacó, então, ou seja, eu me relacionei com Jacó, mas eu não me relacionei com Esaú. Então eu não mudei o estado de Esaú. Esaú continuou aquilo que ele foi gerado para ser, né? Na forma que era. E assim Paulo então coloca todas as pessoas no mundo. Então veja, na perspectiva de Paulo, a visão de Paulo é o seguinte, que aqui não é a questão de justiça, mas aqui é a questão de misericórdia. Olha que coisa bacana, veja, se a gente fosse olhar para o lado de justiça, aí a gente poderia dizer assim, bom, então, já que os dois eram maus, e já que os dois não fizeram nada de bom que foi antes do nascimento para isso, então Deus tinha que condenar os dois, não é? Sim, pelo lado da justiça está correto. Deus não pode, se tem dois, vamos pensar, a justiça não pode, se tem dois criminosos aqui, a justiça não pode simplesmente absolver um e condenar o outro, sendo que os dois são criminosos, nenhum dos dois é inocente, não é? Então se for olhar para o lado da justiça,
Então os dois precisariam ser condenados. Então Paulo Paulo dá uma guinada, e ele vira assim, e diz assim: por isso não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. E aí Paulo então cita o texto lá de Êxodo, quando aquele povo fez o bezerro de ouro, lembra? Moisés estava no monte, Deus estava dando as tábuas da lei, e Moisés estava lá 40 dias no monte. Pelo fato de ter ficado tanto tempo lá no monte, o povo pensou que Moisés tinha morrido. E aí insuflaram lá e obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro. E o povo todo se voltou para adorar, né, e servir aquele bezerro de ouro. Aí Deus disse para Moisés: desce, porque o povo pegou. E aí Moisés desce, chega lá, vê o bezerro de ouro, aí quebra aquilo tudo, lembra da história, né? E aí depois Moisés sobe um monte para orar a Deus, e lá ele vira para Deus e pede para Deus: Senhor, tem misericórdia do povo, perdoa o povo, né? Não deixa, não age com a sua ira sobre o povo. E Deus disse assim: olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Então veja, misericórdia e compaixão são dois atributos de Deus, independente das coisas externas. Então não são as coisas externas que movem a compaixão e a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e Deus tem compaixão. Então Deus é misericordioso e Ele tem compaixão por sua livre graça e sua livre vontade. Então Ele está sobre quem Ele quiser. E olha que coisa interessante, quando Moisés desce, quantos da nação de Israel que morreu naquele dia? Vocês lembram, gente? Alguém lembra? Não. 3.000. Quantos que saíram do Egito, irmãos? 1.200.000 homens, só homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Deus mata 3.000, né? E Deus disse: o restante vai morrer no deserto, não vai entrar na terra prometida. Depois uma hora nós vamos fazer um paralelo aqui para os irmãos, isso é muito bacana. Depois de mostrar 40 anos do deserto, né? Não entrar na terra prometida, nós vamos falar sobre isso depois. Mas olha que coisa interessante, da nação morreu só 3.000. Então só 3.000 receberam o castigo de Deus, e a multidão recebeu o que, irmãos? Misericórdia e compaixão. Então Paulo está dizendo aqui que não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Porque se fosse uma questão de justiça, todo mundo tinha que ser condenado, irmãos. Todos nós teríamos que ir para o inferno, não é? Todos, invariavelmente, todos nós teríamos que experimentar o inferno, como pela questão da justiça, não é? Mas aqui Deus vem e mostra que a questão não é a questão de justiça, aqui é a questão da misericórdia. E a misericórdia e a compaixão de Deus, ela se revela sobre aqueles a quem Deus escolheu. Então veja, quem Deus escolheu, Ele quis manifestar sobre eles a sua misericórdia e a sua compaixão. Então, ao invés da pessoa se sentir orgulhosamente escolhido, né, e dizer assim: né, que eu fui escolhido, que coisa mais boa, né, eu sou bom mesmo, né? Não, a pessoa tem que dizer assim: eu estava condenado e Deus resolveu ter misericórdia de mim. Lê para mim, uma pessoa lê para mim Efésios 2, versículo 4 e 5, a 5. De 4 a 5. De 4 a 5? É. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, presta atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso aí. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que bacana, né? Mas Deus, olha como que Paulo está ligando a coisa, né? Ele diz: mas Deus, sendo rico em quê, gente? Em
misericórdia. E como que Deus mostrou a sua compaixão? Do seu grande amor. Qual a condição que nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Se fosse aplicada a justiça, estava todo mundo no inferno, não é? Mas por sua livre graça, por sua livre vontade, Deus resolveu aplicar sobre alguns a sua misericórdia e compaixão. Depois ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, né? Então esse é o propósito, mas ele escolheu. Então isso não é questão de justiça, isso é questão de misericórdia. Então ninguém pode dizer assim: a eleição de Deus é uma injustiça. Perceberam? Não tem justiça nenhuma da parte de Deus. Tem o quê? Misericórdia. Olha aí, né? É maravilhoso. Paulo é assim, né? Lê o texto de Tito. Olha, Tito capítulo 3, versículo 5, 4 e 5. Tito 3, 4 e 5. Pode ler, quem achou aí? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ao Salvador, e o seu amor para com Deus, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Aí, tá vendo? Ele nos salvou segundo o lavar, né? Regenerador do Espírito Santo. Então, uma pergunta aqui: quem de nós foi a Deus por vontade própria e escolha nossa? Ninguém. E não queria, gente. Se Deus não tivesse tocado no nosso coração, nenhum de nós iria a Deus. Razão porque muitas vezes nós rejeitamos Deus, né? Ninguém aqui era tão amável a Deus, assim, amava tanto a Deus, que no momento que teve a oportunidade escolheu Deus. Não, Deus precisou convencer o nosso coração, abrir o nosso coração, colocar dentro do nosso coração o Espírito Santo para a gente ir até Ele. Então nós só fomos até Ele porque Ele provocou isso em nós, Ele moveu o nosso coração. Então isso é misericórdia. Nós por nós mesmos jamais nós escolheríamos a Deus, né? Então ninguém pode reivindicar o direito de dizer assim: não, eu fui a Deus porque eu escolhi, porque eu era bom e eu queria ser salvo e eu fui a Deus. Não, você foi porque Deus te chamou, te escolheu primeiro e depois Deus te chamou. Por isso então Paulo, no versículo aí, 16, ele diz assim: então não depende de quem corre, né? No versículo 16 ele diz assim: logo, assim pois, 16, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então não depende da pessoa escolher, não depende daquilo que a pessoa faz, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Dúvida aí, gente? Tem pergunta aí? Porque Paulo agora vai alongar mais o pensamento e vai endurecer mais a coisa. Não? Está tranquilo? Tem dúvida não? Então vamos lá, vamos seguir. Aí, nós estamos pensando num judeu lá dentro da congregação, né? Aí o judeu diz assim: deixa eu só fazer uma observação. Estava pensando aqui na etimologia da palavra misericórdia, na origem, né? Aí eu fui olhar aqui. Tem origem no latim, composta pela união de miserere, que é ter compaixão, sentir piedade, e cordis, que é coração. Então significa ter o coração voltado para a miséria do outro. Então é um coração posto na miséria do outro, né? Era a condição que nós estávamos, e aí Deus pôs o seu coração. Então, ao invés de alguém achar que fez alguma coisa para merecer, a pessoa tem que agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu não merecia nada e o Senhor me amou. Então foi misericórdia, né, de mim. Certo? A palavra só o orgulhoso tem dificuldade a mais.
Como é que é, Diante? O orgulhoso tem dificuldade mais, né? É porque ele acha que ele merece, né? Um dia Nicodemos virou e falou assim: nunca peça a Deus para te dar aquilo que você merece, né? Porque se Deus te der o que você merece, você está perdido. Agora imagina, se Deus fosse dar, antes de nos salvar, o que nós merecíamos, inferno, só isso aí. E o que vai acontecer? Cláudio? Pegando um gancho do que Letícia falou, quando ele via Cristo, ele via alguém capaz de, né, o texto vai dizer lá acho que é Deus, fala que Cristo foi capaz de ser um sacerdote porque ele conseguiu sentir o que a gente passa, o que a gente sente. Ou seja, ele colocou o coração dele para sentir a miséria que nós temos por causa de Adão. E por isso teve misericórdia. Né? Tá. Aí, Paulo agora vamos pensar no judeu lá dentro. Aí o judeu vira para Paulo e diz assim: mas aí não. Então quer dizer que eu não tenho participação nenhuma. Eu não tenho escolha, né? Eu não tenho condição de vir a salvação. Tudo que eu faço então, que eu já fiz até hoje para Deus, não conta nada, porque se isso não ajuda na salvação, então eu guardei a lei, né? Eu segui os mandamentos do Senhor, eu vim na igreja, que era a sinagoga, né? Eu fiz o bem para o próximo, então quer dizer que nada disso então conta para a minha salvação? Aí Paulo diz assim: olha, então vamos olhar para um outro incidente. E aí Paulo volta lá para as pragas do Egito. Aí ele diz assim, olha o versículo 17: porque a Escritura diz a Faraó, o Faraó do Egito: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então está dizendo assim, por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu dentre todos que não merecia nada, Deus escolheu aquela pessoa para a salvação, né? Já que isso não era contado, quer dizer que as obras não são contadas, o nascimento não é contado, então por que Deus fez isso então? Aí Paulo diz assim: porque Deus é soberano e Deus tem um propósito. E aí veja, olha, e aí ele usa Faraó do Egito para mostrar isso. Veja, ele levantou Faraó. Levantar aqui é colocar no trono. Deus levantou Faraó, colocou ele no trono, para que através dele, através de Faraó, o nome do Senhor fosse glorificado. Mas olha que coisa interessante, Deus colocou José no trono para que José fosse salvador do povo. Tranquilo? Deus colocou outro Faraó no trono para que os egípcios fossem condenados por meio dele e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele diz assim: para José Deus exaltou, e Faraó Deus endureceu. E a gente vê, irmãos, na história das 10 pragas, e vocês viram lá, que cada praga que fazia parecia assim, que agora o Faraó vai converter. Agora vai, não é? Está quase lá, não é assim que a gente viu, né? Bom, depois de tudo isso que aconteceu, agora ele converte, não é? E logo em seguida o que acontecia? Faraó endurecia. Era Faraó que endurecia? Não, era Deus que endurecia. Porque o propósito de Deus não era apenas a libertação do Egito, porque se fosse a libertação do Egito, uma praga só seria suficiente, gente. Se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, na primeira praga, Faraó tinha dito: ó, leva essa praga de gente embora daqui, né? Já que você está mandando praga em cima, manda essa praga embora então daqui, porque aí nós ficamos livres desse povo. Não, irmãos, a hora que o coração de Faraó abria que ele ia fazer isso, Deus endurecia, porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito, irmãos? O texto diz: para que eu seja glorificado onde? Nele. Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória de Deus fosse revelada nele, no Faraó, porque Faraó tinha todo o poder para libertar o povo do Egito,
Mas para que Faraó fizesse isso, Faraó precisava ter a vontade. E a vontade para crer e para obedecer, quem dá, gente? É Deus. Está vendo? É por isso que Faraó não chegou a Deus. Porque no propósito de Deus, Deus não quis colocar nele a vontade para ir até Deus. Aonde que a vontade de Faraó parou? No seu orgulho e no seu trono. Por isso, até quando Deus mata os primogênitos de Faraó, o primogênito de Faraó, que aí Faraó resolve libertar o povo, o povo vai sair, logo em seguida Faraó arrepende e junta o exército e vai perseguir o povo de Israel até o Mar Vermelho. E aí, em cada praga do Egito, Deus estava sendo glorificado e honrado. Por isso, Deus foi endurecendo. Irmãos, a história conta que cada uma daquelas pragas lá do Egito era um deus do Egito que Deus estava derrubando. Os egípcios, irmãos, os egípcios tinham um deus para cada dia do ano. Cada dia. Eles adoravam todos os seres, né? Então, das pragas teve piolho, rã, né? O rio Nilo, que era Deus, né? Então, cada uma daquelas pragas lá, e por fim o Faraó, né? O Faraó que era Deus do Egito, então, cortando a descendência de Faraó, Deus está dizendo, né? Estou quebrando o Deus que é ali. Então, cada um daqueles deuses ali, daquelas pragas, era um Deus que estava sendo derrubado, né? Para que o nome do Senhor e o Deus do céu fosse exaltado. Agora, olha que interessante. Vamos falar assim, bem baixinho, bem off, né? O Egito tinha um Deus para cada dia do ano. O Brasil tem um santo para cada dia do ano. E ainda tem um dia que é para todos os santos, que se algum ficou de fora, entra nele, né? Então, por aí a gente vê por que uma nação tão rica igual a nossa, uma nação tão próspera, tão capaz, né, com gente tão boa, ainda continua na situação que nós vivemos, né, irmãos? Né? Voltando ao nosso texto, né? Vamos voltar para o nosso texto, e aí ele diz assim: então, Deus é soberano. Então, Paulo está dizendo assim: dessa maneira, então, Deus endurece quem Ele quer, e Deus converte quem Ele quer. Então, onde que está a coisa? Está no poder? Na condição do ser humano? Não, está na mão de quem? Daquele que é soberano. Quem é Ele? Deus. Então Paulo está dizendo assim: olha, não é o homem que escolhe, não é a habilidade do homem que o capacita, mas quem escolhe é Deus, e quem levanta e quem endurece, e quem converte, quem não converte o pecador é Deus. Ele é soberano para isso. Então como é que nós vamos discutir com Deus, se Ele resolveu escolher um aqui e rejeitar o outro, né? Então Paulo depois ele vai mais à frente, ele vai mostrar isso no vaso, né? Mas ele está dizendo claramente. Então ele diz assim: então Deus é capaz de fazer isso, e Deus é soberano para isso. Então ele diz assim: olha, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e também endurece, né, a quem lhe apraz, ou seja, quem Ele quer endurecer. Então, Deus vai abrir o coração para quê? Crer aquele que Ele quer e que Ele escolheu. E quem não vai crer, vai continuar com o coração duro, irmãos. Então, voltando lá em Esaú, o que aconteceu com Esaú? Ele continuou com o coração duro, do jeito que ele era, não mudou nada. O que acontece com as pessoas que não aceitam a Cristo e não vêm a Cristo? Eles continuam na condição que eles eram antes, desde o princípio, porque eles nasceram de Adão, e o pecado de Adão tornou-os piores do que eles nasceram. Então pensa, eles nasceram com a natureza pecaminosa e eles pecaram mais ainda, de maneira que Paulo diz lá que não há um justo sequer, nenhum, né? Nenhum. Pergunta aí? Dúvida? Eu fico impressionado com que Deus usar um nome só para falar com tanta gente e com tanta clareza, né? Essas coisas todas, tudo detalhado assim.
Que mente. Que mente extraordinária, né? É coisa Fantástico. de camburagem. As igrejas hoje têm muitas igrejas no país e os pastores estão na frente e o povão com essa missão também de espalhar a mensagem. Isso. Para chamar os escolhidos. O Evangelho. Lembra que eu ensinei para os irmãos aqui que o Evangelho tem duas funções, né? Uma é revelar, quando a gente prega o Evangelho, né? A gente responsabiliza a pessoa que não é chamada, que não é escolhida. E quando a gente prega o Evangelho, Deus usa a pregação para chamar aqueles que Ele escolheu. Então, as duas funções. De maneira que quem não crê é responsável por não crer, né? Então, e quem crê é porque foi chamado para crer. Eu já notei também que as pessoas que são crentes, genuínos, eles têm vontade de evangelizar, mas às vezes tem dificuldade, mas a gente percebe que quando a gente menos espera, Deus usa a gente diante de alguma pessoa. Quando a gente menos espera, a gente está abrindo a boca para falar alguma coisa. E uma coisa poderosa, Sr. James, que a gente não pensa, mas Paulo escrevendo aos Efésios, diz que por meio da igreja Deus ia mostrar a multiforme sabedoria dele, né? Então, ou seja, a igreja reunida, ela é a declaração da multiforme sabedoria de Deus, né? Então, quando a gente reúne e alguém vem aqui no meio, né, visitar a igreja, ele vê essa maravilha, né? A gente gosta de menosprezar a igreja, mas é da igreja que a pessoa e cresce, né? E a pessoa se transforma num recipiente de informação para poder crescer e amadurecer, né? Então, para a gente terminar, eu quero só uma curiosidade aqui, né? Quando Deus falou para Rebeca que o mais velho seria servo do mais novo, em que a bênção de Deus, né, cairia sobre Jacó. Então, na história a gente percebe isso, né? Esaú foi muito abençoado por Deus, embora ele não tenha sido abençoado como herdeiro da promessa, mas ele foi abençoado por Deus, né? E ele mesmo declara isso lá no final da sua vida. Mas nós não vemos Esaú servindo a Jacó, né? Lá no período dos dois. Ele disse que ele ia servir, mas de Esaú saiu um povo chamado Edomitas, né? Porque o Esaú foi chamado de Edom, né? Porque ele era vermelho e coberto de pelo, né? Então eram os povos, o povo, né, chamado Edomitas, né, são os descendentes de Esaú. Aí quando Davi assume o trono e ele leva o trono para Jerusalém, há uma invasão na terra dos Edomitas e os Edomitas se tornam escravos de Davi, servos de Davi. Aí então a palavra se cumpre, né? Então eles se tornaram, né, servos de Davi, né? E que depois, mais tarde, junto com os filisteus, né, também se tornaram de novo escravos de Davi, né, do reino de Davi. Amém? Amém. Então vamos terminar? Vamos ficar em pé então? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. Vamos lembrar que nós temos culto hoje à noite, irmãos, tá? Adorar o Senhor, né? Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra, pelo que nós podemos aprender hoje, Senhor, do teu propósito, da tua vontade, Senhor, e do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão, Senhor, para com o teu povo. Ó Deus, te louvamos porque não foi por nada que fizemos, nada que poderíamos fazer, Senhor, que nos chamou, mas o Senhor nos chamou por tua livre graça, Senhor, em bondade e misericórdia. Por isso nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor, te exaltamos e oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite, se assim Deus permitir.